Fala pessoal, beleza? Hoje vim trazer para vocês um assunto muito especial e muito importante na vida de você que é estudante de desenho, de arte, mas hoje especificamente de desenho, né? E eu vim trazer justamente esse assunto: como você pode estudar, como você pode pegar aí seus estudos e evoluir progressivamente e conseguir avançar nos seus estudos e conseguir ser um artista extremamente completo. Eu vou falar hoje sobre isso, né? Então vamos lá no Photoshop, vamos dar uma olhadinha? Chega aí. Então, ó, eu fiz aqui um apanhado, né? Vou pegar aqui. Eu fiz aqui um apanhado de uma coisa mais geral, né? Deixa eu até fazer assim que fica melhor, para que vocês possam ver mais ou menos a organização, né? Então, como estudar especificamente desenho, tá? Então, ó, como que a gente vai estudar desenho, né? Vou começar devagar. Primeiro, você tem que ter duas etapas no desenho para que você possa ter uma evolução progressiva aí na sua arte. Primeiro, são os fundamentos de extrema importância. Você tem que estudar fundamentos. Eu sei que às vezes é chato, né? Muitas pessoas acham chato e tudo, mas é isso que vai te fazer evoluir demais no seu desenho, tá? Então, fundamentos é muito importante e também repertório. Mas calma aí que eu já vou falar sobre isso. Se você não sabe o que são fundamentos, nada mais são do que os pilares para que você consiga ter uma base sólida em muitos assuntos, né, para que você consiga assim fazer qualquer coisa no desenho. Então, quais são esses fundamentos muito importantes? E eu coloquei em ordem que eu estudo e eu julgo importante e ensino meus alunos dessa ordem, porque dessa maneira que vocês conseguem ter uma progressão mais interessante aí, né, para que vocês consigam evoluir com mais facilidade. Então, o primeiro deles é gestual. Para mim, a primeira coisa que eu ensino para todos os meus alunos, seja se ele está começando agora, seja ele já desenha, se ele desenha pouco, ou se desenha muito, sempre eu ensino gestual. Se você não sabe o que é gestual, já tem um vídeo aqui no canal falando o que é isso, um vídeo bem completinho e bem sucinto, assim, bem de 10 minutinhos ali, que você pode assistir ali e entender mais ou menos como é que funciona e também uma aplicação já para você começar a estudar. Se ainda está em dúvida, eu estarei fazendo um workshop aqui ao vivo aqui no YouTube para que você possa entender o passo a passo de como estudar isso daí e evoluir no seu desenho, tá bom? Então vamos lá. Gestual. O gestual, por que ele é importante? Porque ele não tem nenhum tipo de blocagem, nós estamos representando somente o movimento. Então eu não penso em anatomia, eu não penso em nada muito cheio de detalhes, blocagens, rascunhos muito elaborados, sabe? Nada. São linhas, né, que a gente representa o movimento. E dito isso, a gente já passa para outro fundamento que é muito importante, já saindo do gestual, indo para formas. Porque a gente vai começar a estudar, depois de estudar o gestual, um pouco de rascunho, né? Então você vai entender como blocar melhor o seu desenho estudando formas. Formas básicas, shapes, fazendo todo tipo de perspectiva, né? Para você conseguir entender como você vai fazer a perspectiva das coisas. Como blocar isso na perspectiva de porque a perspectiva eu sei que ela é um tipo de, né, um fundamento, mas eu agrego em forma porque estuda-se tanto a questão da perspectiva quanto também as formas básicas do corpo, o tronco, os braços, e a gente consegue já agregar isso em perspectiva. Eu faço dessa maneira porque já fica mais didático, né? Não se preocupe que tudo isso daqui vai ter aula aqui no YouTube e você vai conseguir pegar aí direitinho, tá bom? Então, beleza, estudou forma? Forma é o que? Blocagem. Como você constrói o corpo humano em formas simples. E como você vai aplicar a perspectiva de um ponto de fuga, dois pontos de fuga, fazendo cubos, cilindros, esferas, como colocar um corpo ali em perspectiva no meio disso, né? Isso daí é muito importante, tá? Depois a gente vai para um trabalho mais de linhas. Agrega também esses... É por isso que eu faço nessa ordem, porque linhas, ela agrega tanto o estudo de formas quanto de gestual, né? Porque a linha, ela vai ser como se fosse uma coisa mais para ir finalizando o seu desenho, não finalizando de fato, mas trazendo um pouco mais de característica final, onde nós vamos estudar como fazer o desenho ficar mais fluido em formas e aproveitar as linhas do desenho para poder fechar um caminho bem mais interessante. Então, o que você pode fazer? Não cruzar linhas, não encostar somente em algumas linhas para não perder a leitura do desenho. Tudo isso é muito importante para que você consiga ter uma leitura e seu desenho ficar legível. Luz e sombra, então, nem se fala. É uma coisa extremamente importante. A gente já sai um pouco do estudo de linhas, né, que a gente estava estudando com gestual e etc. E vai para um estudo realmente de blocagem. Então você vai estudar aí luz e sombra
blocando com dois valores, né, preto e branco. Você vai fazer um estudo de luz e sombra assim. Depois você vai estudar com 3 valores, ou seja, preto e branco e um cinza médio. Aí você vai para 5 valores, né, que é um valor médio, 2 para sombra e 2 para luz, ou seja, um valor de cinza médio, 2 para sombra, né, que seria tipo preto e um cinza escuro, e 2 para luz, que seria branco e um cinza claro, né? Então você com 5 valores já consegue fazer muita coisa. Dá para ir até mais, 7 valores, etc. Mas eu acho que um estudo assim já é bem completo, você já consegue estudar bastante coisa, né? Anatomia, aí sim, estudando a questão, já entendendo luz e sombra, já entendendo o estudo de linhas, aí sim você vai começar a copiar estudando a musculatura de como é que vai funcionar, tentando finalizar um desenho mais bonito, preto e branco, ali um estudo bem fundamentado para que você consiga reproduzir a anatomia em seu perfeito estado, né? Para que você consiga fazer bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estudei anatomia por muito tempo. Eu fiquei tão bitolado em anatomia porque eu comecei querendo desenhar quadrinhos para fora, e aí eu só estudava anatomia e perdi muito da minha evolução porque eu não estudava esse gestual, essas formas simples, né, linhas e por aí vai. Então eu perdi muito tempo estudando anatomia. A anatomia tem que vir depois ali, porque ela vai justamente agregar junto de tudo isso, tá bom? Aí vem o estudo de cor, tá? Aí você vai estudar círculo cromático, fazer desenhos monocromáticos, né? Pega aí vermelho, pinturas monocromáticas, né? Faz aí de alguma maneira, com cor, paleta limitada, tá? Então você vai usar vermelho e amarelo, e aí depois você agrega esse branco, né? Agrega um branco ali e tal. Então você vai fazendo paletas limitadas para estudar isso, cores complementares e etc, né? Esse estudo bem interessante aí que você tem que fazer também. E por último, composição, para que você consiga construir ilustrações muito bonitas e equilibradas, né? Para que você consiga fazer, independente, seja uma capa de um livro, seja uma ilustração para algum lugar, seja uma ilustração para você, enfim, mas que ela tenha todo um estudo, porque a composição ela funciona por si só, ela é um estudo solitário, né, vamos dizer assim, para depois você agregar tudo isso que você estudou e finalizar ela, porque você vai fazer estudos de thumbnail, né? Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha no YouTube aí, tem várias pessoas falando sobre isso, estudos de thumbnail, para que você consiga fazer uma composição melhor, né? Você vai fazer desenhozinhos menorzinhos, fazendo estudo onde de colocar elementos diferentes, diagonais, enfim, tem muita coisa aí que vocês podem ver. Então, assim, eu estou falando bem por cima para que vocês consigam ter uma base do que estudar, e aí vocês procurem aí por conta própria esses assuntos e estudem, tá? E qual o tempo que eu tenho que estudar esse tipo de coisa? Ó, nós seremos sempre eternos estudantes de fundamentos. Todo desenhista, todo pintor, todo artista, ele vai ser um eterno estudante de fundamentos. Então, tire isso da sua cabeça de que você vai ficar extremamente bom em fundamentos e vou parar de estudar. Não. Sempre você vai ter que estudar, sempre. Mas tem uma forma certa e a forma errada, mas a forma frustrante, né? A forma que você evolui é a forma frustrante. A forma frustrante é você pegar, por exemplo, eu vou estudar gestual, né? Quero estudar gestual. Aqui, né? O gestual aqui, ó. Primeiro elemento, você vai começar, né? Vamos pegar lá. Você vai estudar gestual. E aí você pega lá pra estudar e você fica tipo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas só estudando gestual. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7. Você fica 3, 4, 5 meses estudando só isso e você não estudou nada daqueles outros assuntos. O que isso vai fazer? Te frustrar. Porque você não vai conseguir ver uma evolução tão nítida no seu traço. Você vai sim evoluir, mas vai chegar um ponto que você vai parar de evoluir. Porque você está saturado desse assunto. Você já chegou no limite ali para você ter que parar, sabe? Você já entendeu o suficiente. Então, o que eu indico é, estuda aí, no máximo estourando 1 mês desse assunto. Eu indico, tipo assim, 1 por semana, 1 por dia. Eu gosto de estudar por dia. Tipo, você pega, eu vou estudar hoje luz e sombra, eu estudo 1 dia só e pronto. No outro dia eu estudo outra coisa. Porque tem que se estudar de forma cíclica. Ou seja, eu começo com gestual, depois eu vou para formas, depois eu vou para linhas, depois eu vou para luz e sombra, depois eu vou para anatomia, depois eu vou para cor, depois eu vou composição. E aí, você ficou expert no assunto? Não, você volta para gestual, formas e você vai fazer esse ciclo. Você vai fazer isso daqui, ó, tá? Então, o que você vai fazer? Pega, eu quero estudar
sei lá, uma semana gestual. Beleza, estuda de uma semana gestual. Aí depois você vai pra formas, estuda uma semana de formas. Depois você vai pra linhas, estuda uma semana de linhas. E vai fazendo isso. Ou faz igual eu, estuda um dia, tá? Um por dia tá bom. Porque na outra semana você vai voltar no assunto. E você vai continuar evoluindo. Porque esses assuntos se complementam. Às vezes você está estudando lá anatomia e aí aquele assunto te dá um insight de como melhorar o gestual. Você fala, pô, eu tava quebrando a cabeça naquele negócio de gestual, é só entender um pouco desse negócio da anatomia que eu já consegui resolver. Exatamente. É como se fosse um pacote completo. Tudo isso. Eles não funcionam sozinhos. Tudo isso daqui são assuntos diferentes, pilares que sustentam o mesmo teto. Por isso que você tem que passar por todos eles. Não adianta você estudar só um, ficar expert em um, porque você não vai conseguir entender o tudo, o todo, né? A visão completa. Você não vê de longe, né? Então é muito importante você fazer isso. Bom, dito isso, vamos voltar aqui, né? Então, ó, qual é o segundo que eu falei, né? Que são 2 pontos. O primeiro seria, o de estudo seria fundamentos. O segundo vai ser repertório. Tá, o que é isso, repertório? Isso não é negócio de música, né? Também, né? Pode ser dizer que sim. Mas, como que a gente, então, entende essa questão de repertório? Pensa comigo, já que a gente está falando de música, se você estuda música, se você entende um pouquinho de música, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quando você aprende um instrumento, né? Você está aprendendo lá violão, por exemplo, você vai aprender como fazer os primeiros acordes, como fazer, né, a batida no violão, porque você está aprendendo os fundamentos. Você está aprendendo como fazer um Lá menor, um Sol maior, uma progressão de acordes ali, para você conseguir saber trocar os acordes ali no braço do violão, como você fazer batidas e juntar esses dois. Só que você tá tocando alguma música fazendo isso? Só aprendendo isso? Tipo assim, ó, eu tô aprendendo Lá menor, Sol maior, e aí tô aprendendo a bater aqui. Não, você está aprendendo os fundamentos para que você consiga depois tocar uma música. Porque o que é música? A música vai ter a troca de acordes específicas em tempo específico, a batida específica e a duração também, né? Tem um período ali de composição na música onde vai ter parte 1, parte 2, parte 3, seja quantas partes for. Então, tudo esse conjunto você estudou uma música. E aí, você aprendendo uma música, você agregou para o seu repertório aquela música. Só que para você tocar essa música, você teve que aprender fundamentos, né? Porque você teve que aprender quais são as notas que você está tocando, quais são as cordas que você está ferindo ali no violão, seja no teclado também, né? No piano, quais são as teclas que você está apertando, quais são os acordes que você está tocando, para que serve cada acorde, né? O que é menor, o que é maior, isso tudo é fundamento. Agora vamos aprender uma música. Quais são os acordes que a gente estuda nessa música aqui? São esses 3 acordes. Então, você consegue entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Repertório para o desenho é a mesma coisa. Você vai estudar como outros artistas, dentro do estilo que você está querendo. Eu vou falar depois de estilo, tá? Outro vídeo. Mas isso daqui é importante. Como que outros artistas, né, dentro do estilo que você está se propondo a fazer, por exemplo, eu quero desenhar mangá. O meu estilo mais que eu quero mais evoluir é mangá. Então você vai estudar artistas que desenham naquele estilo. Não é para você pegar animação, você vai estudar os concept arts, os character sheets, né, os model sheets. Se você não sabe o que é isso, bota aí no Google model sheet, né, de SHEET, de folha, né, de folha de personagem, folha modelo, né, de modelo de personagem, model sheet e tal. Isso tudo aí são estudos que são feitos em estúdios de animação ou até mesmo de quadrinhos para que eles consigam fazer todo um estudo do personagem, da criação desse personagem, para que depois eles animem. Isso que você tem que estudar, né? Então, e aí? O que a gente pode fazer a partir de agora? Você vai estudar elementos separados dentro desse estilo. Por exemplo, eu quero estudar repertório, então eu vou começar com corpo masculino e feminino de diferentes idades. Então, né, vocês estão vendo aí na tela aí, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar dentro daquele estilo que você quer estudar isso, né? Você não vai focar só em um mesmo artista, você vai focar em vários artistas, né? Por exemplo, no exemplo de mangá, você vai pegar Masashi Kishimoto, você vai pegar o Akira Toriyama, você vai pegar o artista lá de Berserk, enfim, você vai pegar vários estilos, vários artistas e você vai copiar estudando.
não é cópia literal sem fazer nenhum tipo de rascunho. Você vai pegar os fundamentos e vai entender como que esse artista distorceu esses fundamentos, como que ele aplicou esses fundamentos e como que ele faz essa distorção, dessa estilização para você, tá bom? Então você vai estudar isso. Como é que eu estudo isso? Mesma coisa, você vai estudar um por dia aí, um por semana, fica a seu critério, mas não estuda em longos períodos, estuda em períodos curtos, tá bom? Aí depois você vai passar para rosto, cabeça, né? Que você vai estudar como é que você vai fazer expressão facial, o tipo de olho que esses artistas fazem, nariz, boca, a angulação, né? Como é que é construída essa angulação diferente, porque cada estilo tem o seu estilo de fazer isso, né? Mãos e pés desses estilos você vai copiar vários. Roupas, né? Você vai tentar entender como que é a estilização que eles fazem, se é com muita dobra, se é com menos dobra, como que eles utilizam esse tipo de recurso. Cabelo, como que são os cabelos desse estilo, como é que é feito esse cabelo, como é que é a estrutura, os shapes que são utilizados. Animais, né? Como que esses animais são feitos nesse estilo, dentro daquilo que a gente estava estudando de formas, gestual e etc. A gente está falando a mesma coisa aqui, lembra que eu estou falando eu falei de música. Para que você toque uma música, você tem que saber os fundamentos. É a aplicação dos fundamentos dentro de uma coisa pré-estabelecida, uma música. Mesma coisa aqui. São os fundamentos que você já estudou, só que aplicados a um contexto. Isso é estilo. Então, você vai aprender qual o contexto, né? Qual é o contexto lá do mangá, etc. E como que foi distorcido esse fundamento para que aplique isso. Às vezes, igual vocês estudaram lá luz e sombra, o artista usa 2 valores, preto e branco. Não tem outro valor aqui, né? Não tem um valor médio. Não tem 3 valores, são 2. Então você já entendeu que luz e sombra aqui são 2 valores. Tá entendendo agora? Beleza. E composição e criação para o estilo que você está se propondo ali de mangá, enfim, né? Falei do mangá porque eu acho que a maioria das pessoas se interessam por isso, né? Mas se vocês não entenderem isso daqui, por favor, deixe os comentários que eu possa fazer um vídeo mais demonstrativo sobre esse assunto. É uma coisa mais teórica porque realmente é como se eu estivesse te ensinando a você como você organiza esse estudo. Eu estou te ensinando a organizar esse estudo para que você comece, né? Sei que esse estudo de repertório talvez seja um pouco confuso para vocês nesse momento. Depois eu posso fazer um vídeo. Se você tiver interessado em saber como é que isso funciona, deixa o seu comentário aí, bota aí, Lucas, estou interessado aí como é que funciona esse negócio de repertório direito. Eu acho que você poderia fazer um vídeo, né, falando mais sobre isso e tal. Eu faço, com certeza, tá? Eu posso ajudar aí, com certeza. Mas se vocês entenderem, eu já fico feliz aí, já consigo ficar feliz para que vocês todos evoluam no desenho. E vou te falar, para eu entender isso daqui foi anos, tá? Muitos anos mesmo. Foram anos para que eu conseguisse entender a estruturação disso daqui, para que eu conseguisse compreender e depois também passar para meus alunos, né? Porque isso daqui, nessa estrutura, se vocês estudarem, vocês vão evoluir. Como vocês casam repertório com fundamentos? Estuda um pouco de fundamentos e parte um pouco para repertório. E começa a fazer isso. Por exemplo, estudei gestual, estudei ali um dia de gestual. No outro dia, em vez de estudar fundamento, vai para repertório. Desenha corpo masculino e feminino. Aí depois, no outro dia, no terceiro dia, você estuda de novo, vai para fundamentos, vai para o próximo passo de fundamentos, né? Vamos fazer mais organizado. Então, primeiro dia, é uma sugestão, né? Tá. Primeiro dia você vai estudar gestual, estuda ali 2 horinhas de gestual. Aí você, no segundo dia, em vez de estudar formas, você vem aqui, corpo masculino e feminino, tá? E aí você estuda isso. Aí depois, no terceiro dia, eu vou para formas, no quarto dia eu vou para rosto e cabeça. E por aí vai. Eu estudo praticamente no mesmo dia e ensino meus alunos no mesmo dia. Tipo assim, gestual e corpo masculino e feminino. Então, o que você pode fazer também? Aí eu vou estudar uma semana de gestual. Então você vai pegar uma semana de gestual e uma semana... nessa mesma semana você vai estudar também corpo masculino e feminino. Estuda 1 hora de gestual, 1 hora de corpo masculino. 1 hora de gestual, 1 hora de corpo feminino. 1 hora de gestual, 1 hora de corpos, né, corpos de crianças, né? Corpo mais infantil. Aí 1 hora de gestual e corpo mais de pessoas idosas, né? E por aí vai. Corpo magro, corpo mais cheinho, gordinho, forte, magro. E você pode fazer isso de várias maneiras, estudando gestual e passando para cá. Isso daqui é um estudo muito bom, tá? Aí você pode ir para formas
e aí vai para rosto, cabeça e por aí vai. Dá para fazer muita coisa muito interessante aqui, dá para casar muito bem, né? Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, se vocês entenderem essa estruturação, não tem como não evoluir no desenho. Desenho, pintura é outra coisa, tá bom? O estudo de cor no fundamento do desenho é uma coisa bem básica que vocês vão entender como mais ou menos estruturar algo em relação à cor, mas não é como que a pintura é feita e pensada, porque a pintura em si, ela tem também os seus fundamentos, né? E ela tem os seus fundamentos necessários para que funcione, que também, eu falo assim, ó, desenho e pintura são mundos distintos no mesmo universo, entendeu? Então, eles têm uma interligação ali, só que eles têm todos o seu funcionamento, né, separado um do outro. Os seus fundamentos, as suas leis, tudo separado. Mas elas fazem parte do mesmo ambiente, né, do mesmo universo. Então, quando você estuda desenho, você vai também entender um pouco de pintura quando você for estudar, tá? Depois eu posso fazer um vídeo aí, se você estiver curioso de como funcionam os fundamentos da pintura, eu posso fazer um vídeo também bem interessante. Mas eu acho que por hoje já é o suficiente. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário, realmente se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, se você não entendeu alguma coisa, deixa aí que eu vou responder todo mundo, tá bom? E até a próxima, pessoal. Bons desenhos aí, bons estudos e valeu!